Fala galera, hoje no canal Barão Invest, eu, Igor, meu irmão Thiago, vamos estar falando sobre o dragão da inflação, sobre a inflação que consome o poder de compra, sobre essa inflação que a gente vem vivendo aí nos últimos anos e especialmente nos últimos meses, com muito mais força, né, Thiago? É isso mesmo, o dragão não tá tão ameaçador assim, né? A imagem dele tá bonitinho, mas realmente é uma criatura ameaçadora e é por isso que eles põem como símbolo da inflação, né? Na verdade, o dragão ele vai comer o seu poder de compra, né? Ele vai realmente queimar, né? Até o significado, a simbologia do dragão significa isso, né? Ele vai tacar fogo no seu poder de compra, que não é exatamente seu dinheiro, né? O seu dinheiro continua aquele mesmo, mas o seu dinheiro vai comprar um pouco menos por causa do poder de compra ter queimado. E o interessante de falar de inflação aqui hoje é por conta do investimento que você tem aí, a sua reserva financeira, porque realmente ela vai ser desvalorizada conforme a inflação. Não tem como você fugir disso, a não ser que você se proteja disso, né? Agindo de formas específicas para controlar essas perdas. Então é por isso que é muito interessante. Investido de forma certa o dinheiro, né? E diversificado, né? Claro que também não adianta você correr para investimentos arriscados, que são aqueles que pagam mais porque a inflação está alta, mas aí você corre o risco de perder grande parte do seu capital, né? Do seu dinheiro, todo o seu patrimônio, o que é muito ruim também, né? É por isso que a gente pede que você se inscreva aí no canal, curta o vídeo e ative o sininho. A gente vai começar falando um retrospectivo, né? A inflação não é de hoje, já existiu em momentos aí na idade dos nossos pais, mas também muito antes. A gente já viu isso no Brasil na década de 90, mas lá no Império Romano, Antiga, isso. Exatamente, até na Roma Antiga, já alegavam que a inflação era devida, como talvez hoje alguns façam, né? Talvez até algumas figuras públicas eminentes falam que é ganância dos comerciantes, dos empresários, de que os preços não deveriam subir. E, na verdade, quem normalmente fala isso, o político que fala isso, normalmente ou ele está agindo de má fé ou ele nunca empreendeu, por isso que ele não vê como acontecem essas coisas. O preço sobe das suas mercadorias, das suas matérias-primas e com isso você vai ter que subir o preço do produto final, senão você vai perder dinheiro. E ninguém trabalha para perder dinheiro, né? Lá atrás foi chamado de Edito Máximo. Essa lei foi colocada pelo imperador Diocleciano, tentando taxar, limitar, congelar. A gente já ouviu isso. Famoso congelamento. Faz 2000 anos que o pessoal tentou e tentaram de novo na década de 80, a gente vai citar aqui no Brasil, e não funciona. Chegando daí na década de 90, na verdade, a gente tem no governo Sarney a mesma tentativa, num dos planos, o plano cruzado, a questão de congelar preços. Talvez alguém ainda lembre de fiscais do Sarney fazendo a conferência de preços, né? Que daí produtos sumiam do supermercado e das prateleiras. Aí a gente vai chegar a, primeiro, o que é inflação, né? Por que a inflação acontece, ou pelo menos os principais caminhos para a inflação. A gente tem dois tipos, a inflação de demanda, até para você entender, e a inflação de custos. O que seria de demanda, Thiago? De demanda é justamente quando você coloca dinheiro, né, papel moeda na economia ou qualquer forma de moeda que você põe na economia de forma artificial. Você não gerou produção e colocou mais dinheiro na economia. Por exemplo, acontece isso quando você tem impressão de papel moeda, né, quando você vê que o governo está imprimindo dinheiro para jogar na economia. E agora temos também a inflação de custos, que também aconteceu durante agora a pandemia de Covid, que na verdade é o fato das empresas não produzirem o que produziam antes. Elas também diminuíram a produção, além de entrar dinheiro, que é a inflação de demanda, ainda caiu a produção, porque não consegue, entendeu? O pessoal ficou em casa, os insumos não chegavam, né? As matérias-primas, portos da China fechados. E, claro, uma desorganização da cadeia produtiva. Chegava atrasado o tecido, chegava atrasado o insumo básico, alimento, tudo, né? E com isso gera aumento do preço dos pandemia, na verdade, conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Gerar a necessidade de imprimir dinheiro, soltar dinheiro na economia por parte dos governos e, ao mesmo tempo, desorganizar a cadeia porque as pessoas não poderiam trabalhar, né? A cadeia produtiva, né? A cadeia produtiva porque as pessoas não podem trabalhar. Até porque agora com o aumento da Selic, a Selic, lembrando, é aquela taxa básica de juros, né? É o juros básico do Brasil. Ele aumenta a Selic com juros e tende a diminuir a inflação, só que a Selic também causa um certo mal-estar na economia como um todo, porque vai ficar mais caro para você tomar empréstimo e não só para você que é consumidor final. Vai ficar mais caro também para as empresas, então vai gerar menos emprego, a economia vai gerar menos e com isso dá certos problemas. E as medidas de inflação, inclusive a Selic tem relação com isso, mas a principal medida de inflação que a gente tem hoje, e sempre teve desde a década de 80, desde o ano de 80, é o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E com ele a gente sabe
principalmente a principal cesta, na verdade, ele é feito em cima de... O que é cesta, né? Cesta é uma seleção de itens, renda e características consome, que é o brasileiro médio, enfim. Isso. E ali você tem o IPCA indicando esse aumento. Nos últimos 12 meses, a gente está atingindo quase 10% de inflação. Então, realmente, o que valia R$1.000 passa a valer quase que R$900 um ano depois. Exatamente. E lembrando, por causa do que a gente já falou, né? Houve a inflação de demanda junto com a inflação de custos, né? Que é essa dificultando a produção, que gerou toda essa inflação alta. E também lembrando que, na verdade, o que aconteceu foi o ano passado que aconteceu muito isso, né? Agora já está melhorando um pouco, mas o reflexo, a economia demora um pouco para mostrar suas consequências. Então, na verdade, foi o ano passado que está causando essa inflação em larga escala agora, nesse ano, né? Ou seja, o que a gente fizer agora só vai surtir efeito daqui a um ano, né? Demora um pouquinho para chegar. A gente também tem o IGPM ao lado do IPCA. O IGPM é mais conhecido aí de quem aluga casa e tem ali o contrato de aluguel fixado em cima do IGPM, né, a alteração anual. A famosa inflação de aluguel, né, que o pessoal até fala, já põe como aluguel, porque é exatamente isso, né, quando você vai construir um novo prédio, você vai ter que arcar com essa inflação, então é justo cobrar no aluguel esse reajuste. Né? O IGPM faz isso, né, ele é maior muitas vezes que o IPCA, porque ele representa o quanto custaria construir um prédio, uma casa, aquele imóvel hoje. E aí, em cima disso, o valor do aluguel. E agora a gente dá umas dicas de como é possível se proteger dessa inflação. Evidentemente é para isso, inclusive, que a gente monta o vídeo aqui. Só que alguns riscos em se proteger da inflação, como a poupança. E aí a gente vendo a poupança nos últimos 12 meses, com uma queda de agosto até agosto de 2021, uma queda de 7,15% em relação à inflação. Então, se você deixar o seu dinheiro investido na poupança tradicional, ele vai estar rendendo esse 7,15% negativo no período enquanto durar essa inflação, o que é muito ruim para você. E o detalhe importante é que a poupança rende sim, só que o problema é que a inflação come esse rendimento. A inflação está muito alta, subiu muito, e a gente vê no gráfico a inflação subindo, é a poupança, o rendimento líquido da poupança caindo, né? E agora chegou a 10%, praticamente 10% nos últimos 12 meses, e a poupança não conseguiu, né? Então fica 7%. Se você tivesse R$1.000 investidos, você perdeu 70 em um ano. Se você tivesse, por exemplo, 10 mil, você perdeu 700 em um ano. E por isso da necessidade que o Igão falou de colocar em ativos e investimentos bons e diversificar, claro, para não correr um risco gigantesco de perder também. Aí, para você se defender pessoalmente disso, né? Primeiro que você tem a sua cesta de consumo, porque cada família ou cada pessoa vai ter preferências. A partir disso, você consegue fazer pesquisa de preço, que é bastante comum, bastante... Isso. Né? Porque o IPCA... Óbvio, mas necessário. O IPCA, para deixar claro, é uma média, né? Eles vão em várias cidades, né? 13 centros urbanos grandes, fazem milhares de pesquisas, né? Em preços, então é uma média, e média geralmente é burra. Se você, por exemplo, tem filhos na escola, consome muita carne, você está acima do IPCA, porque foi isso que subiu muito. Mas se você não tem filhos e é vegetariano, você está abaixo de esponja. Feita a pesquisa de preço, é possível também diminuir o seu consumo, se for possível, né? Você gerenciar isso dentro de uma a gente já passou possibilidade. Até o aplicativo Guia Bolso, né? Que é o aplicativo de orçamento pessoal. Se você quiser, assiste o nosso vídeo aí, já está no nosso canal já faz um mês, que é justamente isso, você controlar o que você consome. Infelizmente vai ter que diminuir, porque o preço de cada coisa está subindo, você vai ter que consumir um pouco menos, e às vezes vai pagar o mesmo tanto, né? Você vai consumir menos e pagar a mesma coisa, então você tem que ficar esperto com isso. Por outro lado, você pode também conseguir aumentar a sua renda, né? Um segundo emprego, um primeiro negócio, enfim, potencializando seus ganhos, até eventualmente conseguindo investir melhor, conseguindo investir mais, né? Não só talvez pensando em manter o seu consumo, mas também trabalhar em vista do seu futuro, da sua aposentadoria de forma mais ativa. Por fim, você aí que já tem dinheiro investido e quer saber como se proteger melhor, claro, natural você colocar em alguns ativos de renda fixa que acompanham a inflação, como o Tesouro Selic do governo, que é muito bom, garantido pelo próprio governo. Também você tem alguns CDIs, só que eles têm que ser acima de 150%, ou seja, são alguns CDIs alguns CDBs com rendimento de CDI de 150%, e em renda variável, claro, porque aí você tem um potencial de crescimento onde o céu é o limite. Bom, gente, lembrando exatamente aquilo que a gente já falou, a poupança não é investimento bom. A gente espera que você tenha gostado do vídeo e aproveitado as nossas dicas para combater a inflação aí no seu patrimônio, no seu dia a dia, e conseguir contornar isso da melhor forma. Tchau, tchau. Até mais!